Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar com vocês em mais um estudo do nosso livro Mentes e Manias, da doutora Ana Beatriz Barbosa. E a gente vai estar vendo hoje na nossa sexta aula, deixa eu projetar aqui para vocês irem acompanhando comigo, só um minutinho. Vamos lá. Então, a gente vai estar vendo hoje, tá, pessoal? Conforme a nossa programação, que eu deixei aqui desde o mês passado, né? Então, estou voltando aqui com os 4 próximos meses na nossa aula de hoje, que é a aula de setembro. A gente vai estar vendo os capítulos referentes ao espectro do toque e o toque em crianças. E aí, nos próximos meses, eu vou estar sempre deixando a programação prevista aqui para quem quiser ler antes, estudar o capítulo, antes de acompanhar aqui o estudo, também se sinta à vontade e tem essa organização aí para facilitar, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo de hoje, mais uma vez falando do Mentes e Manias, sobre o toque, transtorno obsessivo compulsivo. E no nosso primeiro capítulo de hoje, deixa eu botar aqui para não atrapalhar, a gente vai estar falando do espectro do toque, né? Que o nome do capítulo fala isso. O espectro do toque, esse arco-íris tem muito mais do que 7 cores. E aí ele fala que, apesar de relacionados ao toque, alguns transtornos do espectro obsessivo-compulsivo levam as pessoas a procurar o risco, enquanto outros os conduzem ao sentido oposto, ou seja, a evitar o risco. Então, antes da gente entrar, só dando uma perspectiva geral, o que está sendo dito nesse capítulo aqui é o seguinte: nós temos vários transtornos da mente que envolvem aspectos do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental, e muitas vezes esses transtornos eles têm pontos de interseção, pontos em que eles apresentam similaridades. Isso já existia lá no nosso estudo anterior sobre o jeito borderline de ser. Isso também existe no transtorno obsessivo compulsivo, que basicamente esse espectro são doenças que, pelas suas características, similaridades, seja de sintomas ou seja até de tratamentos, elas têm muitos pontos de similaridade com o transtorno obsessivo compulsivo. E aí ele fala nesse iniciozinho que tem um lado da procura pelo risco e tem outro da fuga do risco. É isso que a gente vai começar a entender melhor, porque eu já estou falando tudo aqui, me antecipando ao próximo slide. Então, deixa eu aproveitar aqui que fica mais visual para todo mundo. Dentro do que eu falei, existem similaridades de transtornos dentro desse espectro que são similares em relação aos sintomas apresentados, em relação à época de início, à fase que os primeiros sintomas começam a se manifestar, em relação à evolução, como é que é o desenvolvimento daquela doença, o agravamento, como é que aquilo vai evoluindo mesmo dentro do quadro do transtorno em questão. Tem a parte da origem, né? A gente viu um pouquinho que muitos desses transtornos mentais eles não têm uma causa definida, mas existe predisposição genética, envolve o ambiente em que a gente se encontra, envolve a nossa forma de pensar, envolve aspectos do ambiente que cerca a gente fisicamente. Então, muitas vezes essas origens têm pontos em comum, da nossa criação, enfim. Tem muitos aspectos ali que podem ser similares em diferentes transtornos desse espectro. Tem a questão do histórico, e aí a gente vai muito mais da questão do histórico familiar, do histórico genético, de essa parte do indivíduo por si só. Tem toda a parte de predisposição, agora sim, falando da parte genética, né? O nosso corpo ele vem com predisposições que muitas vezes aqui a gente pode até entrar num viés espírita, das nossas marcas, das coisas que a gente tem como oportunidade de aprendizado, um viés científico mesmo. A gente tem predisposições genéticas ali no nosso DNA, na nossa composição enquanto ser humano, e a gente pode ter mais propensão, mais facilidade a desenvolver certos tipos de doença. E, por fim, você pode ter outras comorbidades que são outras doenças que potencializam o desenvolvimento de algum transtorno. Tudo isso, tá? Tem um outro ponto em comum muito importante, que é muitos desses transtornos, apesar de serem diferentes, eles têm tantos pontos de similaridade que até os tratamentos
tem respostas positivas ao mesmo tipo de tratamento. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando aí do espectro TOC, de tudo que envolve coisas que envolvem obsessão e compulsão. E como eu estava me antecipando no slide anterior, eles têm dois grandes focos. Nessa similaridade do espectro, você pode ter transtornos vinculados ao foco da compulsividade, que é onde efetivamente se encaixa o TOC, que você quer evitar um risco, um pensamento incômodo, alguma coisa que te causa um desconforto e você quer fugir daquele risco, daquele sofrimento. Mas dentro desse espectro também existe o foco da impulsividade, que você tem algum tipo de pensamento, sensação, situação, e você busca aquele risco e a sensação que vem da situação que o risco envolve. Então, vamos tentar explicar melhor com exemplos, que eu acho que fica mais fácil da gente ver, de fato, essa compulsividade e essa impulsividade refletidas em comportamento, que é a ótica que a própria doutora Ana Beatriz traz para a gente no livro. Então, falando primeiro do foco da compulsividade, primeira coisa é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou mostrar os transtornos citados e no próximo slide a gente fala um pouquinho melhor sobre eles, tá bom? A dismorfobia, a hipocondria, a anorexia, a bulimia, a despersonalização e a síndrome de Tourette. Então, todos esses transtornos apresentam como grande ponto em comum, além da questão que foi destacada no slide anterior, de muitas vezes ter tratamentos similares, ela apresenta essa característica da compulsão, ou seja, algum pensamento incômodo, situação que você quer evitar, e você foge daquele risco e daquele sofrimento. No TOC, o que a gente tem visto aqui, o foco desse livro, pode ser em várias formas, seja de checagem, de limpeza, de medos que coisas que você quer evitar aconteçam, de contar repetidamente, falar muitas vezes a mesma coisa. O TOC se manifesta de diferentes formas, sempre naquele viés. Pensamento incômodo, tenta evitar, aquilo não é suficiente para me trazer alívio, e você fica retroalimentando esse ciclo da obsessão e compulsão. Tá? O próximo item aqui, tá? A gente está falando um pouquinho sobre a dismorfobia. O que resumidamente é isso? Muitas vezes a gente tem alguma característica nossa que a gente considera como um defeito, uma coisa que queira mudar, eu não gosto, tem uma espinha aqui que eu não gostei, ou eu não gosto de alguma coisa no meu corpo, e a gente potencializa aquilo de forma que aquela característica tão pequenininha que a gente não gosta se transforma em algo enorme e causa realmente uma falsa percepção da nossa própria imagem. Então, isso é a dismorfobia. A hipocondria tem relação ali com aquela coisa da doença, de você sempre achar que está com algum problema de saúde. Pensa só, no TOC a gente fala muito de evitar contaminação, evitar germes e mania de limpeza, aquela coisa toda. Na hipocondria, você acha que você está doente. E aí você quer ir a médico, você quer tomar remédio para você curar uma doença que supostamente você tem. A anorexia, que também vai muito dessa questão da percepção, assim como a dismorfobia, mas a anorexia é muito vinculada à questão do peso corporal, a autoimagem como um todo. Se você está de uma forma que, como a imagem ilustra, você está, de repente, às vezes até extremamente magro, em níveis não saudáveis, e você se enxerga de forma exatamente oposta, e aquilo causa aí uma séria rejeição a muitas vezes se alimentar, lembrando que se alimentar é muito importante para a nossa saúde física e certamente a nossa saúde mental também. Então, quando essa rejeição à comida se faz muito presente, é um dos sintomas clássicos ali da anorexia, junto ali com a percepção muito distorcida da realidade, assim como ocorre na dismorfobia. A bulimia, ela também tem a ver com a parte da alimentação, mas muitas vezes com picos de alimentação, onde você come quantidades exacerbadas de comida e precedido, né, sequencialmente, você elimina aquilo forçando um vômito, forçando com que aquela comida seja expelida através desse ato. Então, a bulimia também tem uma relação com a questão da alimentação,
mas mais manifestada com compulsões de comer quantidades exacerbadas e depois provocar aí a eliminação daquele alimento. Também no polo da compulsividade, você tem o que ele chama da dispersonificação, que, resumidamente, é como se você virasse um espectador da sua própria vida. Você vê as coisas acontecendo, você acorda, você escova seu dente, você se arruma para trabalhar, para estudar, seja o que for, para sair, para resolver algum problema, mas você não sente que é você fazendo aquilo. É como de fato. Ih, do nada? Peraí, será que eu não estou aqui? Gente, acho que nada aconteceu. Tá falando que eu estou compartilhando? Será que parou de gravar? Peraí, que eu vou tentar só descobrir aqui da gente. Só um segundinho. Não, tá gravando aqui. Enfim, não sei por quê, mas vou compartilhar aqui de novo. Desculpa aí. Tá gravando, tá compartilhando. Parece que. Enfim. Então, voltando aqui, é como se você estivesse assistindo a sua própria vida como se você fosse um espectador, assistindo a TV, só que na verdade não é um programa de TV, é você mesmo na sua vida, e você se sente um pouco desconectado daquela realidade. E por fim, se a apresentação colaborar comigo, pronto. A questão da síndrome de Tourette, né, que era o último item. Muitas vezes, as manifestações a uma sensação incômoda, algo que você quer evitar, são manifestadas, inclusive, através de gestos, caretas, movimentos involuntários do próprio corpo, que, por vezes, causam uma série de transtornos, são muito aparentes, aquilo causa um sofrimento, junto com a percepção de que aquilo muitas vezes não está fazendo um sentido racional, mas é algo que não consegue ser controlado voluntariamente. Então, também muito similar ao toque nesse sentido. Existe a consciência da não razão lógica daquele ato, mas um descontrole no não fazer. Quer dizer, no fazer, mesmo que você saiba que aquilo não faz sentido, ou você não querendo. Porque às vezes até o excesso de caretas, dependendo do movimento do corpo, provoca inclusive dor física na pessoa. Por outro lado, pessoal, no outro polo, né, que a gente falou que tinha um polo da compulsividade e o polo da impulsividade. Nesse outro polo, a busca do risco e do prazer, em excesso, né? Da mesma forma, vamos listar aqui as doenças e depois comentar um pouquinho de cada uma delas. Jogo patológico, cleptomania, escoriações da pele, compulsão sexual, tricotilomania e onicofagia, compulsão por compras e compulsão pela internet. Vamos lá. Primeira coisa, a gente fala do jogo patológico. A busca do risco fica muito evidente, porque muitas vezes você compromete rendimentos que você não tem, você compromete rendimentos que são valores que são destinados à conta da casa, alimentação, ao seu próprio sustento, para jogar ali de forma compulsiva. Tem a parte da cleptomania, existem casos, inclusive, bem emblemáticos, que assim, a pessoa não tem uma característica criminosa, ou, enfim, não tem nem a necessidade de, por exemplo, está passando necessidade, ou está, enfim, não estou querendo justificar o roubo, não, tá, gente? Eu estou falando que não existe ali uma razão, entre aspas, lógica. Estou roubando para me alimentar, ou eu tenho um viés mais voltado ao crime e estou fazendo aquele. Não, é literalmente a busca pelo risco, a sensação que aquele negócio, vou pegar um item e aí estou escondendo esse item, estou roubando, e aí se alguém vê essa sensação do risco, que é a busca ali quando esse transtorno da cleptomania se apresenta. A parte das escoriações da pele, que é quando você está com uma feridinha, você vai coçando e vai fazendo mais intenso e mais intenso, vai causando vermelhidão, vai causando inchaço. E quando você vai ver, o seu corpo está com várias feridas pelo esse excesso de coçar, de cutucar. Cutucar é o termo, inclusive, que é usado no livro. E aquilo vai se transformando literalmente numa ferida, inclusive física. A parte da compulsão sexual, que certamente também causa muitos transtornos,
que é realmente a questão do sexo totalmente desbalanceada, totalmente desequilibrada no comportamento, e não de uma forma saudável, não de uma forma natural, mas de uma forma de busca constante por esse prazer, muitas vezes de forma inconsequente e muitas vezes colocando em risco diversos setores da vida, relacionamentos, trabalho, enfim, várias questões. Então, essa compulsão também é uma da manifestação desse forma da impulsividade. Aqui eu boto tanto a. Não consigo falar essa palavra de novo, gente. Eu fiz bonita, mas eu não consigo falar de novo, eu não sei ler, não. Tricotilomania, que nada mais é do que o ato de ficar arrancando fios da cabeça. Então, muitas vezes, isso é feito de modo consciente, às vezes até quando a pessoa está distraída, começa a arrancar, depois que arranca, começa a mexer no fio, a manipular o fio com a mão, e muitas vezes chega até a comer aquele fio. Então, assim, realmente é uma manifestação também muito visual. Da mesma forma que ocorre na onicofagia, que é o ato de roer as unhas, muitas vezes também causando uma manifestação física, porque você machuca o dedo, a unha acumula impureza, então você potencializa o desenvolvimento de doenças, enfim, você também tem esse tipo de manifestação. E aqui você tem a compulsão por compras, que eu trouxe essa figurinha que fala, né? O rapaz todo cheio de sacola e aí tá falando aqui, tá pequenininho, mas eu vou ler. E ainda parece que estou esquecendo algo. E é literalmente isso, não é comprar por uma necessidade, não é comprar nem mesmo por um prazer pontual. É comprar de forma compulsiva muita coisa, com muita frequência, de forma que você não precisa e gastando dinheiro que muitas vezes você nem tem. E a compulsão com a internet que faz você virar muitas vezes refém. A internet tem vários pontos positivos, mas todo excesso é prejudicial. E muitas vezes você fica refém daquilo, comprometendo as atividades do seu dia, comprometendo as relações que você tem e virando literalmente um refém dessa internet por causa da compulsão que se torna. Aí, tá, gente? Desculpa só concluir que eu acabei indo direto, apertando aqui, e aí eu queria dar uma conclusão para esse capítulo. Acho que a grande mensagem dele, ainda não concluindo a alma, tá? Que a gente ainda vai ver o foco em crianças, mas acho que a grande mensagem desse capítulo é: transtornos da mente apresentam pontos em comum. Então, é importante sim procurar ajuda, é importante sim entender, e é importante principalmente estar aberto aos tratamentos. Porque muitas vezes, como a gente falou no início, eles vão ser similares, mas todos eles, de alguma forma, eles vão provocar o alívio dessa dor. Porque nenhuma desses transtornos apresentados aqui é fácil de lidar. Todos geram sofrimentos, angústias, limitações da vida cotidiana que são muito prejudiciais. Acho que a grande mensagem é possível ser melhor, é possível tratar. Muitas vezes as pessoas vão apresentar, inclusive, mais de um transtorno. Então, assim, esse tratamento que pode ter reação positiva, o mesmo tratamento para mais do que um transtorno, para combinações desse transtorno, também é uma excelente notícia, porque muitas vezes as manifestações, inclusive, não são isoladas. Tá, pessoal? E aí, eu vou entrar no segundo capítulo de hoje, que vai falar do toque em crianças, que o capítulo fala, é desde cedo que se deve distorcer o pequeno. E aí ele fala no início, né? Esse trechinho aqui. Nas crianças, realidade e fantasia se misturam, o que faz com que elas acreditem que seus pensamentos obsessivos podem se concretizar e que os rituais de fato impedem que algo trágico aconteça. Esse trecho ele é muito importante. A gente traz essa figurinha, né, ilustrativa aqui, mas ele é muito importante por causa dessa diferença aqui, tá, pessoal? Essa diferença aqui fala, é muito comum no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que o adulto ele tenha consciência do exagero e do não fundamento lógico dos seus atos. Então, a gente falou lá que muitas vezes, inclusive, isso potencializa a vergonha, a dificuldade de falar sobre aquilo. Nas crianças, existem sim as crianças que também têm essa consciência, mas existe um outro lado que é um ponto de muita atenção, que é quando a criança efetivamente acredita que aquele ato que ela está fazendo
pode impedir que algo ruim aconteça. Então, a realidade e a fantasia se misturam. Isso, às vezes, torna mais difícil para aquela criança conseguir se propor a abrir mão daquele ato. Porque, pensa, é difícil, é um transtorno, é uma doença. Mas quando você acha que aquilo não faz sentido, pelo menos você já deu um primeiro passo de entender que, cara, tem alguma coisa que não está legal, eu preciso de ajuda, eu preciso de um tratamento, porque isso não faz sentido. Quando você efetivamente acha que você está evitando que algo trágico aconteça, é mais difícil de te convencer a parar com aquilo. Então, acho que esse é um ponto de atenção importante. E junto com esse ponto de atenção, ele fala um pouquinho desse toque em criança junto com a síndrome de Tourette. Ele, inclusive, traz um caso prático, né? Que muitas vezes os pais precisam ter esse olhar atento. Às vezes a criança começa a manifestar o Tourette, por exemplo, com tiques, caretas, movimentos involuntários, e os pais acham que é algum tipo de provocação, algum tipo de brincadeira, inclusive brigam com a criança, às vezes no intuito de educar, não estou falando um viés malvado, não, mas por acreditar que aquilo está sendo de forma provocativa, para poder orientar, muitas vezes os pais brigam. E é muito importante esse olhar, porque a síndrome de Tourette é uma doença do espectro TOA. É muito comum que essas doenças possam acontecer em níveis diferentes de gravidade, de intensidade, mas elas podem acontecer muitas vezes juntas. Então, quando a gente fala de toque em crianças, é importante reforçar essa abertura dos pais a entender o que está acontecendo e não julgar aquela atitude como algo bobo ou algo provocativo da criança, tá? Então, uma outra coisa que a doutora Ana Beatriz traz nesse capítulo é sobre o transtorno de ansiedade de separação. Esse transtorno, ela dá 8 características para esse transtorno e fala que quando 3 dessas já se fazem muito presente, é um possível indício de que esse transtorno de ansiedade de separação de fato existe. Para fins aqui da apresentação, vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles. Eu vou botar a minha imagem aqui com ladinho para não atrapalhar. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá, gente? E aí vamos tentar entender melhor quais são esses 8, né? Medo intenso de perder pessoas importantes com quem tenha vínculos afetivos intensos. Ter medo de perder quem a gente ama, especialmente quando a gente é muito novo, a gente tem aquele medo do abandono, de como é que eu vou conseguir me virar sozinho, e às vezes até adulto, né, gente? Que eu também tenho esses medos até hoje. Mas, enfim, esse medo de perder pessoas importantes, quando ele está em excesso, não é um medo que fala assim, poxa, eu tenho medo de perder alguém que eu amo. É diferente de você achar que tudo vai acontecer de errado, que a pessoa, de repente, não atendeu o celular. Não é porque acabou a bateria. Não é porque, de repente, a pessoa está longe do celular. Não é porque a pessoa está ocupada, é porque ela morreu. É porque ela foi sequestrada. Entendeu? O tom que aquilo dá. E aí eu não estou falando com nenhum tipo de ironia ou julgamento, não. É porque é essa intensidade. Não é o medo de perder. Poxa, eu não quero que aquela pessoa morra ou que aconteça algo ruim com ela. É diferente de quando uma coisa cotidiana como não atendeu o celular acontece vincular que aconteceu uma grande tragédia. Um segundo exemplo aqui é o sofrimento excessivo em casos de necessidade de afastamento. Nós somos pessoas individuais, a gente tem rotina e a criança também. A criança vai para a creche, a criança vai para a escola, a criança faz uma atividade física, a criança, os pais dessa criança muitas vezes trabalham fora, então existe a necessidade da separação física. Toda vez que ocorre essa separação física, se há um sofrimento excessivo, também é um ponto de atenção. Um terceiro item é um temor excessivo e persistente de ficar sozinho. Então, a gente está falando aqui, apesar de ter pontos em comum, tá, gente? Mas estou querendo dizer assim, eu tenho que ir ao colégio. No colégio eu não vou estar sozinho, mas eu vou estar longe daquela figura importante. Beleza. Isso é diferente, eu tenho que de ficar sozinho. Eu não consigo ficar num lugar sozinho e aquilo me causa um sofrimento excessivo, tá? Só para poder diferenciar o item 2 e o item 3.
Pesadelos repetitivos começa a afetar o sono, traz uma série de transtornos, prejudica o sono da criança e também dos envolvidos ao redor. Manifestação somática, manifestação física, com dor de cabeça, com alteração de comportamento, mudança na capacidade de concentração, às vezes reflexo nas notas, a partir de uma previsão ou efetivação de uma separação física. Ou seja, eu começo a ter manifestação física em decorrência desse sofrimento excessivo, por causa da separação ou da prévia da separação, do momento que antecede a mesma. Sexto item aqui é o sofrimento também excessivo, tudo envolve um sofrimento excessivo, tá, gente? De um evento que leve a alguma separação. Então, vai acontecer uma viagem a trabalho da mãe, vai acontecer uma viagem a trabalho do pai, vai ter uma excursão do colégio. Então, um evento que também provoca essa separação temporária também causa muita dor. E por fim, tá, gente? O fim não, que ainda tem mais um. O sétimo item aqui, relutância ou resistência persistente de fazer atividades cotidianas, também vem em linha, tá? Eu não quero me separar, então eu não quero ir para o colégio, eu não quero ir para a natação, eu não quero ir para a excursão, porque isso vai me fazer separar daquela figura. Muitas vezes o livro fala, né? Tá muitas vezes ligada à figura materna, mas isso não é uma regra, pode estar vinculado a qualquer tipo de figura com um grande laço afetivo que aquela criança tem, e às vezes está relacionada a mais de uma das figuras importantes da vida daquela criança. E agora sim, por fim, relutância ou persistência de dormir longe de figura familiar importante. Então, vai dormir na casa de um amiguinho, ou o pai, a mãe estão trabalhando, vão viajando a trabalho, vai precisar dormir na casa dos avós. Então, tudo isso causa ali um transtorno e uma ansiedade intensa. Então, aqui, tá, gente, o que ele vem trazer, tá, nesse capítulo, já encaminhando para a conclusão, o transtorno obsessivo em crianças também acontece, tendo muitas vezes manifestações similares às dos adultos. Mas a diferença da criança é que muitas vezes não há consciência de que daquele comportamento é irracional. Muitas vezes essas realidades se misturam. E muitas vezes esses transtornos eles precisam de uma atenção redobrada dos pais. Como eu falei, a síndrome de Tourette, para não ser encarada como uma provocação que a criança esteja fazendo voluntariamente, assim como algo que ela de fato não está conseguindo controlar e está causando dor física, está causando dor mental, está causando sofrimento. E na ansiedade de separação, da mesma forma, existem muitos sofrimentos aqui. Existe um medo constante de que algo dê errado. Existe uma vibração e uma energia que faz muito nociva, porque você está sempre na defensiva, você está sempre com medo de que uma tragédia aconteça. Existe uma dificuldade de ficar feliz, porque você está sempre pronto para uma tragédia, você sempre está evitando uma tragédia, você sempre está aí com medo de atividades que vão acontecer no dia a dia. Você não vai estar 24 horas vinculado a ninguém que não seja você mesmo. Então, assim, causa muita dor e muitas vezes isso pode ser interpretado como bonitinho. Olha como é que ama a mamãe, olha como é que ama o papai. Isso não é manifestação de amor, isso é manifestação de um apego excessivo, de uma dependência emocional excessiva e de como o próprio nome do transtorno diz, uma ansiedade de separação que causa muito sofrimento e um medo constante, tá? Então, acho que essa é um pouco da ideia do capítulo, e como reflexão final, esse trecho está exatamente assim no livro, mas eu queria ler para vocês, fala o seguinte: é importante que os pais percebam em seus filhos o surgimento de sinais do toque, ansiedade de separação ou da síndrome de Tourette, o mais precocemente possível. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores são as chances de que esses transtornos entrem em remissão completa, ou seja, não existam sintomas residuais, com pouca chance de o problema voltar. Ou seja, gente, em resumo, o tratamento precoce evita muito sofrimento, reduz a intensidade, minimiza o risco daquilo voltar a acontecer na fase adulta, ou de até evoluir em gravidade ao longo do crescimento mesmo daquela pessoa, do avançar da idade. Então, tratem desde cedo. Não tenham vergonha de procurar ajuda, seja para você, seja para os seus filhos, seja para os seus conhecidos, que você acha que possa aconselhar.
estudem sobre o tema, leiam, procurem entender e, principalmente, se abram ao fato de que é uma doença que precisa de tratamento, isso não é vergonha. Procurar ajuda é sempre um ato de coragem. E é um ato de coragem, e é um ato que fala: eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz e eu posso ser feliz. Então, que a gente busque tratamento para as crianças e para a gente mesmo, para aqueles que nos cercam, sempre que se fizer necessário. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês e a gente se encontra na próxima aula online. Tá bom? Um beijinho.